Bom dia a todos. Meu nome é Uriel Machado Santos, eu sou engenheiro civil, técnico comercial e há 7 anos, eu sou engenheiro civil e há 7 anos atuo como engenheiro técnico comercial e especialista em geossintéticos na BD1AVE. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença aqui, né, e dizer que é de suma importância para nós da BIDIN a participação de todos vocês. Só para dizer primeiro, antes de iniciarmos, que a partir de hoje a nossa equipe técnica comercial da BIDIN, nós estaremos promovendo periodicamente webinars, né, que trazem como tema soluções em engenharia, em geossintéticos e construções sustentáveis, tá? Só para informar, na apresentação de hoje o nosso tema é utilização de geossintéticos tridimensionais em estabilização e reforços de estruturas, tá? E na apresentação, e só para informar vocês, todas essas apresentações, elas vão estar, elas estarão disponíveis em diversas plataformas que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Pessoal, nós vamos iniciar a nossa apresentação já pelo menos por volta das 11h05, tá? Para dar tempo de mais pessoas entrarem. Eu só queria falar previamente que todas essas apresentações elas vão estar, né, disponíveis. E antes antes de iniciar a nossa palestra de hoje, eu vou primeiramente falar um pouco do nosso propósito, tá? Como empresa, quanto grupo. Depois eu vou estar aprofundando no tema, né, da apresentação. No final eu vou estar apresentando 2 casos de obras, né? Um de reforço e outro de estabilização de pavimento. E no final, se a gente tiver um tempinho, eu vou abrir aqui para responder algumas perguntas, tá? Eu só quero pedir para vocês se atentarem que quando forem enviar essas perguntas ou mensagens ou dúvidas, alguma coisa, eu peço que vocês entrem nesses 3 pontinhos aqui, venham em chat e coloquem, né, para deixar registrada as perguntas de vocês, que mesmo que a gente não responda através da rodada de pergunta aqui no final da apresentação, mas para que deixem registradas as perguntas, pois a gente vai responder todas, tá? Por e-mail após a apresentação. Eu peço que vocês deixem em chat mode, ok? E, mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês e dizer que é de suma importância para nós, tá, pessoal? Eu vou dar um tempinho, às 11h05, então, a gente dá uma continuidade aqui na apresentação. Bom, pessoal, vamos iniciar, então, a nossa apresentação. Como eu disse, eu vou começar falando um pouco do nosso propósito, quanto empresa, quanto grupo. Eu vou passar um vídeo curto agora para vocês, o qual tem um link direto com esses nossos propósitos, tá bom? As necessidades básicas del hombre lo motivaron a expandirse por el mundo, creando modelos económicos y sociales que le permitieron adaptarse y evolucionar, impulsándolo a desarrollar nuevas técnicas para la construcción de vías y medios de transporte. Al principio fue cuestión de supervivencia, ahora es una cuestión de responsabilidad ambiental. ¿Sabías que el 40% de la emisión de CO2 se genera por la construcción tradicional de obras de infraestructura? Pues al utilizar materiales pétreos no renovables, se contribuye al calentamiento global. Las necesidades básicas del hombre lo motivaron a expandirse por el mundo, creando modelos económicos y sociales que le permitieron adaptarse y evolucionar, impulsándolo a desarrollar nuevas técnicas para la construcción de vías y medios de transporte. Al principio fue cuestión de supervivencia, ahora es una cuestión de responsabilidad ambiental. ¿Sabías que el 40% de la emisión de CO2 se genera por la construcción tradicional de obras de infraestructura? Pues al utilizar materiales pétreos no renovables, se contribuye al calentamiento global. Por esta razón, te recomendamos utilizar geosintéticos para la construcción de obras. Te permitirán
disminuir la emisión de la huella de carbono, disminuir los tiempos de ejecución en un 40%, aumentar la durabilidad de las vías hasta 5 años más, aumentar la rentabilidad de proyectos en un 50%. Los geosintéticos revolucionaron la forma de construir infraestructura sostenible, con soluciones innovadoras que cuidan el agua y conservan el suelo, las cuales han evolucionado, consolidándonos como los mayores fabricantes de geosintéticos en Latinoamérica, operando bajo sistemas internacionales de control de calidad que nos ayuda a desarrollar la tecnología verde. El planeta quiere algo diferente. Soluções que construem um mundo melhor. Bom, pessoal, então, de acordo com o vídeo, então, nós podemos ver que 40% da emissão de CO2, né, na atmosfera, eles são provenientes da execução de obras de infraestrutura, né? Mas já existem alternativas, né? As nossas marcas, Bidinho Avin, Paveco Avin, a Manco Avin, presentes em toda a América Latina, com 5 plantas, sendo elas uma no México, 2 na Colômbia, uma no Peru e uma no Brasil, elas têm como firme objetivo de desenvolver e oferecer soluções alternativas, inovadoras, que nos permitam, sim, buscar por um mundo melhor, né? Mas vocês devem estar se perguntando por que o Avin, né? Por que essa composição do nome Avin, a nossa marca Bidin, as nossas marcas Paveco e Amanco? Bom, pessoal, a Avin, ela é uma empresa do nosso grupo de origem holandesa, tá? Que na Europa ela é sinônimo de inovação, sendo ela pioneira na fabricação de tubos de pressão de PVC, né? E líder no mercado no continente europeu até os dias de hoje. Seguindo com o seu DNA de inovação, né? Nos dias de hoje, a Avin ela mantém o maior centro de pesquisa e inovação em utilização de plásticos da Europa, né? Onde engenheiros e técnicos eles trabalham todo dia em alternativas mais ecológicas, né? Como, por exemplo, na revolução das vias, né? A Plastic Road, que consiste em uma estrutura viária construída 100% com plásticos reciclados, tá? E, em sua maior parte, esses plásticos são retirados dos oceanos. E, bem, alinhados com essa tecnologia, os nossos geossintéticos, né, da Avin, contribuem de maneira eficaz para construções cada vez mais rentáveis, mas principalmente cada vez mais sustentáveis. Nós podemos ver aqui um trecho, né, de uma ciclovia já executado na cidade de Zwolle com a tecnologia Plastic Road. E dessa forma, pessoal, nós podemos afirmar, então, que o nosso propósito quanto empresa, né, quanto grupo, é impulsionar a vida ao redor do mundo, desenvolvendo a infraestrutura para as futuras gerações. Aprofundando mais um pouco no nosso tema, né, pessoal, nós vamos começar a entender por que a utilização de geossintéticos ela é tão benéfica, né? Porque os geossintéticos, eles agilizam os processos construtivos, eles diminuem a utilização de materiais de jazida, né, materiais petros, eles tornam as nossas construções ou revitalização em vias, principalmente urbanas, menos invasivos e com menores investimentos. Mas o nosso objetivo principal hoje é falar sobre os geossintéticos tridimensionais, né? O quais boa parte de vocês já conhecem, né, mas que também já foram submetidos a algum tipo de evolução. Pessoal, só para lembrar, nos casos que eu mencionei, que nós vamos detalhar aqui, esses geossintéticos, eles foram submetidos a uma instalação correta, tá? E também submetidos a monitoramento através de ensaios e instrumentação, tá? E que com isso os resultados esperados, eles foram alcançados perfeitamente. Bom, pessoal, como a maioria de nós engenheiros, né, a gente sabe que desde a Idade Média até poucos anos atrás, as vias elas eram construídas com grandes quantidades de materiais granulares, né, de diferentes granulometrias, que poderiam facilmente exceder até 1 metro de espessura, né, isso para executar até mesmo vias de tráfego abaixo, né. O que acontece é que se nós continuarmos a executar as nossas vias, né, as nossas estruturas viárias com essas soluções tradicionais, o que vai acontecer com a exploração desses materiais granulares
é que simplesmente nós vamos ter uma disponibilidade cada vez menor, né, podendo atingir a escassez dos mesmos, né. Para se ter uma ideia, né, de acordo com a ANM, a Agência Nacional de Mineração, anualmente no Brasil são explorados aproximadamente 60,8 milhões de metros cúbicos de materiais somente voltados para a construção civil, né, como calcário, areia, cascalho e rejeito, né. Bom, só para efeito de comparação, um efeito comparativo, esse volume explorado no Brasil, ele resulta na quantidade de emissão de CO2 correspondente a 3 anos de emissão gerada pelo transporte público de ônibus, né, quando falamos em ônibus, na cidade de São Paulo, né, o qual é responsável pelo transporte de 8,7 milhões de passageiros diariamente, né. E isso já nos causa efeito, né? Nós já estamos acostumados a ver frequentemente em noticiários, né, revistas, informativos do gênero, né, áreas degradadas como essas, né? Feita essa reflexão, pessoal, essa introdução, né, nós conseguimos perceber que existe a necessidade, sim, de adotarmos novas tecnologias, né, em construções de infraestrutura, que nos permitam diminuir os danos ambientais, né? Então, seguindo com o nosso tema, né, nós vamos começar, então, a explorar a utilização de geossintéticos tridimensionais em estruturas viárias, né? Mas, primeiro, a gente pode pontuar aqui alguns problemas mais comuns em vias convencionais, né? Como problemas geotécnicos e de projeto, que levam ao colapso da estrutura, né, e ocasionando até mesmo a interrupção do uso da pista. Em vias convencionais também, nós podemos nos deparar com problemas de confinamento lateral, que devido à submissão contínua de cargas dinâmicas, né, ocorre o deslocamento lateral do pavimento, né, induzindo ao surgimento de pequenas falhas que, se não forem corrigidas a tempo, causam danos estruturais e perda de material, né, resultando em maiores danos e até mesmo no colapso da via. Problemas como comprometimento do pavimento, né, como fadiga e migração de finos, como podemos ver à esquerda, um pavimento já deteriorado e à direita, um pavimento já comprometido pela migração de materiais, né, claramente com a presença de água no interior da estrutura. Podemos também nos deparar com problema de disponibilidade de material, né. Nós sabemos que no Brasil, né, em diversas regiões, as jazidas de materiais granulares, elas podem estar localizadas a centenas de quilômetros do local da obra, né? O que aumenta muito o custo com transporte previsto em projeto e também contribui com a emissão, sem contar que contribui com a emissão de CO2, né? Bom, considerações de projeto, né, pessoal? Quais aspectos nós devemos nos atentar na elaboração de um projeto viário, né? Para um projeto de vias, né, óbvio, o ponto de partida é garantir que a estrutura ela vá suportar o trânsito a qual ela será submetida, né? Essa análise ela deve levar em conta os tipos de veículo que vão transitar por essa estrutura, né? E também determinar o número de eixos equivalentes para um determinado número de anos, né? Considerando também as taxas de crescimento anuais para esse determinado trânsito. O clima é outro aspecto, né, que deve se levar em consideração na elaboração de um projeto, né, principalmente em 2 fatores, a densidade pluviométrica e a temperatura média do local da obra, né. No caso da densidade pluviométrica, no projeto ela está relacionada à qualidade dos solos naturais, né, e das camadas estruturais, uma vez que o efeito de capilaridade ele pode variar a umidade das camadas, né, como subleito, base, subbase. E, além disso, ele pode variar os limites da umidade ótima, né, que pode aumentar e diminuir até que a perda de material ela seja inevitável. Já com relação à temperatura, né, as mudanças de temperatura, elas afetam o comportamento da camada asfáltica, né, que altera a sua estabilidade de acordo com as variações produzidas pelas mudanças de temperatura na viscosidade do asfalto, né. Sem contar que o efeito combinado da água e do calor, ela resulta em uma deteriorização da parte superficial do asfalto, né, devido à oxidação, levando à perda da elasticidade da camada. Outro fator muito importante, né, o outro aspecto que deve ser considerado é a drenagem, né, da estrutura.
A importância de um bom sistema de drenagem, ele consiste em evitar os danos nas estruturas relacionados à umidade, né? Porque a umidade, ela pode enfraquecer as camadas do pavimento, ela pode promover a degradação dos materiais, das mesmas, né? Ela desloca a mistura asfáltica, elas podem causar rachaduras no caso de pavimentos rígidos, né? E gera a perda de adesão entre as camadas. Quando falamos em drenagem, em sistemas de drenagem em vias, existem dois tipos, né? O superficial, como canaletas, entre outros, né? E os internos, subterrâneos, como trincheiras drenantes, longitudinais e transversais, quando necessário. O objetivo, né, de nós considerarmos todos esses fatores, né, é a elevação da vida útil do pavimento, né, a durabilidade do mesmo, né, além da gente diminuir os custos com manutenção. Nós conseguimos também diminuir os investimentos, né, porque podemos otimizar a utilização de materiais de jazida, economizando com transporte, enfim, e com recuperações das jazidas, né? E, consequentemente, um menor impacto ambiental, né? Bom, mas quais alternativas, pessoal, nos permite utilizar esses materiais? Pois bem, alternativas que adotam geossintéticos, né? Como, por exemplo, a utilização de geotêxteis tecido, principalmente para separação e reforço de solos, pois ele funciona como uma membrana tensionada, né? E dessa forma eles transmitem melhor a carga, melhorando significativamente a estabilidade da plataforma de trabalho. No caso, os geotêxteis, eles são considerados geossintéticos bidimensionais, né? Porque a sua espessura máxima ela não chega a 4 milímetros. Outro geossintético considerado bidimensional, né, são as geogrelhas biaxiais extrudadas ou monolíticas, né, a quais elas trabalham com a travação dos agregados, né. No caso, quando as geogrelhas elas forem adotadas a nível de subleito, né, nós recomendamos, lógico, instalar também um geotecido para separação das camadas, a fim de evitar a migração dos materiais entre elas, né. Mas o nosso objetivo hoje é aprofundar-nos na evolução das soluções em geossintéticos, né? Os geossintéticos tridimensionais, né? A geocélula, no caso. Que, com certeza, boa parte de vocês já conhece, como eu disse no início, né? Mas utilizados como contenção de talude e, principalmente, construções de canais de drenagem, né? O que acontece, pessoal, é que as geocélulas, elas foram desenvolvidas, no caso pelo exército americano, tá? Para utilização em estruturas viárias, tá? Utilização essa muito pouco explorada aqui no Brasil, né? Mas muito utilizada em outros países, inclusive na América Latina. Bom, mas voltando ao tema, pessoal, os geotêxteis, só para resumir, os geotêxteis eles trabalham por fricção de agregados, né? Por sua vez, a geogrelha trabalha por travação de agregados, e as geocélulas, elas trabalham com confinamento de materiais, né? O que trabalhando por confinamento, elas incrementam as propriedades mecânicas desses materiais granulares adotados, né? E é isso que nós vamos entender agora na continuação. Esse é um esquema do nosso geossintético, né, onde a gente pode visualizar perfeitamente a sua estrutura, né, a sua geometria. Nós podemos ver a sua altura, né, que varia aí de 7,5 a 20 centímetros, e a sua abertura, né? Você já deve ter ouvido aí geocélula de 7,5 centímetros de altura por 4,45 de abertura. Esse 4,45, na verdade, ele é a distância entre as soldas das tiras, tá? Com o painel fechado. Bom, essas dimensões, lógico, dependendo do tipo de projeto, elas podem variar. Existem geocélulas, as geocélulas elas podem variar de 7,5 até 20 centímetros ou mais, e a abertura da célula ela pode variar entre 20 a 40 centímetros de abertura, ok? Bom, e quais materiais nós podemos utilizar para preencher as geocélulas, né? Bom, pessoal, nós podemos preencher com qualquer tipo de material granular, né? Não necessitando necessariamente a gente preencher com material de alta especificação, como os de base granular ou subbase granular, né? Nós podemos utilizar, por exemplo, materiais como a areia. Trabalham muito bem quando submetida ao confinamento. Nós podemos também utilizar materiais tipo RAP, né? Mas
No caso do RAP, o que acontece é que a gente tem que controlar muito bem a granulometria, né? Porque se a granulometria dele for muito alta, o material ele não se acomoda corretamente e não preenche o interior da célula muito bem, deixando um alto índice de vazio, né? Bom, e onde é utilizada a solução na estrutura, né? Bom, pessoal, quando nós necessitamos melhorar a capacidade da subbase, né? E quando o nosso subleito apresenta um CBR abaixo de 4%, né? Nós podemos também incluir as geocélulas, mesmo quando nós já possuímos uma plataforma de trabalho já conformada, a fim de aumentar as propriedades mecânicas dos materiais utilizados e otimizar a espessura das camadas, ok? Da estrutura. Bom, como eu disse antes, nós vamos detalhar aqui, então, 2 tipos de aplicação, inclusive nós vamos detalhar 2 casos também, né? Então, o primeiro caso será a utilização de geocélula para a estabilização de uma estrutura viária e, em seguida, um projeto que utiliza a geocélula para o reforço de pavimento. Bom, quando nós devemos estabilizar uma estrutura, né? Podemos ver na foto, essa é uma situação que necessita de uma estabilização, pois o subleito ele é saturado, né? E podemos ver que os materiais de aterro são de baixíssima capacidade. Essa também é uma necessidade, como podemos ver, né? Solo mole completamente no subleito. Bom, através desse diagrama, a gente pode ver normalmente o que acontece quando em uma superfície, né, a gente aplica uma carga, né? Essa carga, ela gera um deslocamento de material para a parte superior da área de contato, né? Mas agora, quando nós aplicamos uns geossintéticos, como vemos aqui, uma geocélula combinada com um geotêxtil para separação, esse geotêxtil, pessoal, ele pode ser tanto geotêxtil tecido quanto não tecido, tá? Tudo vai depender, claro, da especificação de projeto. Bom, mas o que a gente pode ver aqui, a gente consegue perceber, é que a geocélula distribui a carga por uma área maior, né? Diminuindo assim a pressão sobre a camada do subleito. Bom, nessa outra perspectiva, nós podemos ver como essa distribuição ela ocorre, né? A carga ela é distribuída de um modo que os materiais já não se deslocam mais para a parte superior da área de contato. Bom, entrando um pouco, eu vou falar assim, muito rápido sobre a nossa metodologia de projeto, né? Nós da BIDIN, nós usamos o modelo de Giro-RAM, né, do ano de 2004, o qual a gente explica mais detalhadamente no nosso manual de projeto, tá? Que vocês podem estar baixando gratuitamente no site da Pavco, tá? E dizer que em breve nós teremos uma versão em português, tá? Vocês vão poder baixar no site da BIDIN. Bom, então, como a gente pode ver aqui nesse modelo, o que acontece quando não aplicamos ou não utilizamos os geossintéticos nesse ponto aqui, né? O que acontece é que quando nós aplicamos uns geossintéticos nesse ponto, nós aumentamos esse ângulo alfa, trazendo essa linha para a parte mais extrema da estrutura, diminuindo assim a pressão sobre o subleito, ok? Bom, essa é uma equação de Giro, né, que nós utilizamos para determinar a altura da nossa camada, né, onde os geossintéticos bidimensionais, geogrelha, ou geotêxtil, né, no caso, eles são instalados, né. Essas variáveis que elas nos pedem, todas, a maioria delas são obtidas através de ensaio, né. Eu queria atentar aqui para 2 dessas variáveis, que no caso de geogrelha, é necessário a gente obter o seu fator de rigidez torsional, tá? Que ele é fornecido pelo fabricante através da ficha técnica. Outra variável, no caso, é o log-n, que, na verdade, geralmente, esse log-n é o número de passagens, a gente considera o número de passagens de eixos equivalentes na fase de execução da camada, tá? E não o número de passagem previsto em projeto para a via já consolidada, tá? Para o cálculo da altura da camada, onde o geossintético tridimensional, no caso a geocélula, ele foi instalado, né? Nós utilizamos essa outra equação, né, de Young, do ano de 2010, que foi baseada no modelo Giro-RAM, né? No caso, ela nos pede essa variável K, que na verdade é o fator de calibração das geocélulas, né? Esse fator ele é obtido através dos dados de carga da placa cíclica, né? E dependendo do tipo de material, ele pode variar entre 0,35
a 0,60, né? Ela também nos pede o fator de melhora do módulo, né, e a relação de módulo limite, ambos também obtidos através de ensaios. Para esse dimensionamento dessa camada também, pessoal, a gente pode utilizar outros modelos, como o desenvolvido pelo professor Alvezan, tá, no Brasil. Bem, mas quais os benefícios nós podemos ter com a adoção de geocélulas no nosso projeto, né? Bom, pessoal, nós podemos reduzir as camadas que compõem a estrutura, né? Nós podemos substituir materiais de alta capacidade por materiais locais. Nós diminuímos os custos iniciais do projeto, né? Aumentamos a vida útil do pavimento em até 5 vezes e geramos um menor volume de escavações, ok? Bom, então, nós vamos detalhar um projeto, que foi desenvolvido recentemente e executado em Bogotá, na Colômbia. Trata-se de um BRT em uma região muito trafegada da cidade. Bom, como podemos ver, solo mole no subleito, né? Os perfis estratigráficos mostravam que a sua conformação era por material de aterro, né, e materiais argilosos, como vemos aqui. Na via norte, os CBRs eles oscilavam entre 0,8% a 2,6%, né? Na via sul, os CBRs eles oscilavam de 0,6% a 2,8%. E como nós podemos ver, se trata de uma via com tráfego muito intenso, né? Porque é a rota que liga Bogotá ao sul do país. Pois bem, o projeto inicial ele previa uma camada de aproximadamente 1 metro de altura de rachão, né? E não previa nenhum tipo de geossintético. Mas quando a gente está falando em uma camada de 1 metro de altura, com um comprimento de 2,5 quilômetros, né? E uma largura de 2 vias com faixas triplas, né, nós necessitamos, então, de 51 mil metros cúbicos de rachão para execução, né? Sem contar que as escavações nessa profundidade era possível interferir em redes de serviços públicos, né, como rede de água, gás e esgoto. Pois bem, então, nós tivemos a oportunidade, então, de rever o projeto inicial junto aos projetistas, né, e apresentar uma solução que contemplava uma combinação de geossintético, ok? Combinação essa que oferecia uma diminuição de 48 centímetros na camada de rachão. E é essa combinação que nós vamos detalhar agora, né? Iniciamos com a instalação de um geotêxtil tecido para separação, né? No caso, um TR3000 com 67 kN em ambas direções, tá? Um geotêxtil tecido bidirecional, biaxial, né? Eu vou abrir um parênteses aqui com relação aos transpasses, né? Os transpasses, eles dependem muito da qualidade do material, né? Do material que temos abaixo e da intensidade do tráfego em que a estrutura será submetida, né? Nesse caso, os transpasses, eles podiam chegar aqui a 90 centímetros, né? Então, o que a gente fez para otimizar esses transpasses, nós fizemos costuras nas extremidades das lâminas de tecido, tá? Então, prosseguimos com a instalação de uma camada de geogrelha biaxial sobre a camada de tecido, né? Uma geogrelha estrudada. Depois viemos com uma camada de 30 centímetros de material granular e em cima da camada granular nós instalamos uma geocela, como podemos ver, né? Pessoal, as geocelas, elas são fabricadas em seções, né? E para a gente unirmos essas seções, nós grampeamos umas nas outras, nesse caso aqui, com um grampeador pneumático. Bom, para a correta extensão dessas seções, nós devemos seguir algumas recomendações, como, por exemplo, cravar algumas estacas feitas de vergalhão mesmo, de meia polegada. Elas vão servir para garantir a correta abertura das células, né? Essas estacas, elas podem ser retiradas depois, né? À medida que for andando com a estrutura, porque elas servem somente como gabarito e não como elemento estrutural. Então, seguimos com o nosso processo de instalação, né? Aqui os painéis seções já completamente abertas. Uma forma da gente verificar a correta instalação desses painéis é quando vemos na diagonal as linhas, né? Essas linhas alinhadas quase que perfeitamente. Então, continuamos com preenchimento, o qual ele pode ser realizado com equipes normais de obra, né? Também com retroescavadeiras, a descarga do material diretamente, né? O material que será confinado,
Uma vez esse material estendido, né, com a motoniveladora, a gente regulariza a camada. Uma vez já feita a compactação, então, inicia-se a realização dos ensaios, como, por exemplo, densidade de cone de areia. Nesse caso aqui, eu abri um parênteses aqui, só para citar. Nesse caso aqui, houve a necessidade de a gente abrir uma vala no meio da estrutura para a instalação de um ramal de água, tá? Mas o reparo, ele é simples, só que ele tem que ser feito manualmente, porque se for feito com uma retroescavadeira, por exemplo, pode ocorrer deslocamento das seções, das geocelas, comprometendo a estrutura, do pavimento, né? Então, aqui já vemos a aplicação da camada asfáltica consolidada. E assim ficou a nossa via, né? Que contribuiu muito para a urbanização do seu entorno, né? Porque se trata de uma comunidade carente. Bom, pessoal, então agora nós vamos tratar do tema de reforço com geocélulas, né? Bom, basicamente o conceito ele é parecido, né, com a aplicação de estabilização, onde o geossintético ele atua na distribuição da carga. Bom, no tema reforço, o sistema ele funciona melhorando o módulo dos materiais utilizados, né? Esses módulos eles são obtidos através do fator de melhoramento do módulo, né, ou o LMR, que por sua vez ele é obtido através da relação entre o módulo da camada reforçada com a geocélula sobre o módulo da camada sem o reforço da mesma, né? E com essas correlações, nós conseguimos, então, determinar a altura da geocélula que a gente vai utilizar, né? Se será de 15 ou 20 centímetros, por exemplo. Uma vez que a gente busca esses fatores, então, a gente passa a buscar os fatores de deformação horizontal da camada do pavimento asfáltico, né? E os fatores também da deformação vertical no subleito. Como a gente busca esses valores, né, pessoal? Através de qualquer software mecanístico. No nosso caso, o nosso departamento costuma utilizar o Elsim 05, né? Nós utilizamos o Elsim 05 ou o SysPath, independente de qualquer coisa, os dois podem nos fornecer esses resultados, né? Bom, uma vez então que nós obtivemos esses valores, então nós verificamos as solicitações do pavimento através das equações, né? A primeira a gente calcula a deformação horizontal na parte inferior do pavimento, e na segunda a gente calcula a deformação vertical no subleito. Bom, com isso, dessa forma, nós vamos trocar essa estrutura por essa estrutura reforçado com a geocélula, tá bom? Bom, então detalhando o nosso caso, esse caso é uma rodovia concessionada na Colômbia, né, a Autovia Neiva. A nível de reforço, né, a estrutura de pavimento, a gente já tem materiais de melhores capacidades, né? Então nós não necessitamos de um material para separação, como vimos no caso de estabilização. Mas pode ser bem interessante a gente utilizar, porque eles auxiliam muito no reforço, da camada do pavimento, tá? Pois bem, então logo se inicia a instalação da geocélula, seguimos com praticamente os mesmos procedimentos que vimos anteriormente, né? O descarregamento de material, extensão de material sobre as seções, né, de geocélula. Nesse caso, vocês lembram que no caso de estabilização, as geocélulas elas foram unidas através de grampeados através de grampeadores pneumáticos. Já nesse caso aqui, as seções elas foram emendadas com essas chaves de fácil manuseio, né, já não dependendo mais do grampeador pneumático, ok? Bom, aí o nivelamento com a motoniveladora, compactação e, por fim, a extensão da camada asfáltica. Aqui a nossa pista já em uso, um antes e depois, né? Pessoal, agora eu vou passar um vídeo, né, curto, para que vocês tenham uma noção mais clara, né, de todo esse nosso processo, ok?
Bom, pessoal, como podemos ver, né, todos os processos, como as geocelas, pessoal, são geossintéticos bastante versáteis, tá? Então agora eu vou passar rapidamente para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês outras aplicações que podem ser efetuadas com geocelo, tá bom? A estabilização de solos, né, para campo de futebol, aqui uma vista aérea da execução, a extensão do material granular, e aqui o gramado sintético já instalado. Elas podem ser utilizadas na construção de passarelas e ciclovias, né? Na maioria das vezes, essas são obras que exigem, né, uma agilidade na construção, né? Porque pois a construção é muito comum em áreas urbanizadas, né? E a geocela, ela acelera muito o processo construtivo. Bom, as geocelas, elas são muito utilizadas nas proteções de talude, né? Inclusive, essa aplicação é muito utilizada no Brasil. Aqui elas foram aplicadas na proteção de taludes nas margens de uma ferrovia. O que acontece é que com a vibração causada pela passagem do trem, essa vibração estava comprometendo a estabilidade do talude, né? Então nós recomendamos essas soluções. E por fim, a aplicação mais adotada no Brasil, né? Quando o assunto é a aplicação de geocela, a construção de canais de drenagem, né? Esse caso aqui, no aeroporto, esse caso no ano de 2018, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, qual o projeto desse canal ele estava previsto para ser construído, né, em Gabião e Colchão Reno, né? Porém, o cliente ele necessitava de uma agilidade na execução do canal, porque a drenagem dessa área ela era de suma importância para o segmento das demais obras do complexo aeroportuário, né? Então, nós, juntamente com o nosso distribuidor no Rio Grande do Sul, né, a Drenamac, nós tivemos a oportunidade de rever o projeto junto aos projetistas e ao cliente e oferecemos, então, uma solução que combinava uma geocélula de 10 centímetros de altura com 40 centímetros de abertura preenchida com concreto. Para separação, nós utilizamos um bidim RT10, né? Essa combinação, ela não só acelerou o processo construtivo da obra, né, mas também proporcionou uma redução de mão de obra durante a execução do canal e eliminou a necessidade de elementos estruturais complicados, né, e, consequentemente, reduziu os custos globais da obra. Só para destacar, pessoal, quando a geocélula for preenchida com concreto, ela já atua como junta de dilatação, ok? E aqui a gente pode ver já o canal pronto e em atividade. Para quem conhece o aeroporto de Porto Alegre, esse canal ele fica bem nas margens da Avenida dos Estados e bem à frente a estátua do Laçador. Bom, esse é outro canal, também um aeroporto, né? No caso, um aeroporto de Guarulhos, que adotaram uma combinação entre uma geocélula de 7,5 centímetros de altura e 40 centímetros de abertura, e para separação, um bidim RT16. Aqui nós vemos a instalação do geotexto, do bidim, né, e da geocélula. Aqui vemos os barbacãs para alívio das pressões hidrostáticas, né? Nesse caso, né, o pessoal eles adotaram o preenchimento das células com brita graduada número 3, tá? Mesma coisa no subleito e revestiram os taludes laterais com concreto. Então, foi feita a regularização do revestimento, tá? E, enfim, continua aqui com a regularização, né? E, enfim, um canal já terminado, né? Já revestido. Bom, pessoal, como a gente ainda tem um tempinho aí, né? Nós podemos responder algumas perguntas. Como eu disse para vocês, se vocês forem enviar perguntas ou mensagens, né? Por favor, vocês mandem aqui através do chat mode para que eles fiquem registrados, ok? O Rafael aqui, o Rafael Silva, ele nos pergunta quais são as alturas de geocelas que nós da Bidim comercializamos. Bom, Rafael, a gente comercializa geocélula de 7,5 centímetros de altura até 20 centímetros de altura, também podendo variar aí a sua abertura de célula, ok?
Bom, pessoal, é isso, tá? Eu queria agradecer novamente vocês. Se tiverem alguma consulta, alguma dúvida, qualquer indagação, se precisarem utilizar... Aqui, desculpa, o Everton Barbosa está perguntando se é possível a gente utilizar na recuperação de estradas vicinais. Sim, Everton, muito interessante até esse tipo de aplicação, tá? Eles são elas são bem eficientes nesse caso, tá ok? Pois bem, pessoal, é isso, tá? Deixar aqui o contato, tá? Os contatos dos meus contatos aqui, para vocês entrarem em contato conosco, se precisarem que a gente faça essa apresentação para um grupo mais fechado, a gente faz. Se tiverem alguma dúvida, qualquer solicitação, é só mandar para mim um e-mail ou um WhatsApp nesse número aí. E mais uma vez, obrigado a todos, tá, pessoal? Eu conto com vocês para participarem dos demais temas que que a nossa equipe vai apresentar aí no decorrer do segundo semestre, ok? Obrigado, pessoal.